humanidade, durante toda sua trajetória, sempre teve consigo a fé, desde os tempos antigos até os atuais. A nossa diferença para aqueles que viveram no passado são várias. Uma delas é a forma de governo. Há 700 anos atrás, no auge do Renascimento, a Igreja comandava toda a Europa. E foi nesse continente que surgiu um homem que mudaria o modo das pessoas enxergarem a Igreja. Ele foi Dante Alighieri, o autor que escreveu a Divina Comédia e que no vídeo de hoje nós vamos conhecer, o Inferno de Dante. É a primeira parte de um conjunto de prosas e é uma obra que retrata o inferno nos seus detalhes mais sombrios. Dante Alighieri nasceu no século XIII, em Florença, e foi um grande poeta, político e escritor, que ficou amplamente conhecido por sua obra, intitulada de A Divina Comédia, um conjunto de 3 livros que deu origem ao famoso Inferno de Dante. Você notará no decorrer de hoje que muitos detalhes do Inferno de Dante estão ligados ao número 3, pois ele fez uma composição baseada nesse número, fazendo uma referência à Santíssima Trindade. Destacamos que um ponto importante é que o poema possui apenas 3 personagens principais: Dante, que é a representação do homem, Beatriz, que é a representação da fé, e Virgílio, que é a representação da razão. O inferno é o primeiro das 3 partes, e nada mais do que um canto, que serve como introdução para o poema. Essa saga se inicia com Dante no meio de uma floresta, que é a Floresta da Perdição, onde existem 2 caminhos de saída. Porém, o mais fácil está bloqueado por 3 feras. E é então que chega Virgílio, um poeta da antiguidade, dos tempos de Júlio César, e ajuda então Dante, guiando-o através do caminho mais difícil, que passa pelo inferno, purgatório e paraíso. Como já dissemos, cada frase é um livro que compõe a Divina Comédia. No decorrer desse trajeto pelo inferno, Dante acaba cruzando com diversas figuras mitológicas, o que pode parecer estranho à primeira vista, mas a verdade é que essa obra mistura mitologia grega, pessoas famosas da época e crenças católicas. O interessante é que Dante descreve um inferno em espiral, que vai descendo em círculos, sendo ao todo 9 estágios. Em todos os círculos estão as almas em castigo eterno, sempre de acordo com as suas ações em vida, lembrando sempre o equilíbrio e a justiça. Dessa forma, os primeiros círculos são para os que cometeram pecados mais leves, e por isso os castigos são mais brandos. Quanto mais se avança nos círculos, mais pesados os castigos ficam. Os 9 círculos do Inferno de Dante e suas figuras mitológicas. Logo na entrada do mundo inferior, ainda antes dos círculos, Dante e Virgílio dão de cara com aqueles que foram omissos, ou seja, nem fiéis nem rebeldes a Deus, no chamado do vestíbulo dos ignavos. Essas criaturas são aquelas que Deus desprezou, mas o inferno também não quis. Como castigo, elas devem ficar nuas, sendo eternamente picadas por moscas e vespas. Para separar esse vestíbulo do início dos círculos do inferno, Dante pôs o rio Aqueronte, que pertence ao inferno de Hades, no qual o barqueiro Caronte faz a travessia das almas. Primeiro círculo, o limbo. Nesse primeiro círculo se encontram as pessoas que não tiveram a chance de serem batizadas, e entre elas Virgílio. Essas almas que se encontram no primeiro círculo não recebem nenhum castigo, porém não terão a oportunidade de conhecer a graça de Deus. O segundo círculo, luxuriosos. Como se deixam levar pelos prazeres carnais enquanto viviam, essas almas têm como castigo serem arrebatadas continuadamente por ventos e furacões que representam o vício pela carne. Nesse círculo também é possível encontrar Minos, que foi o rei de Creta enquanto viveu. Segundo a mitologia grega, após sua morte, Minos e Radiamento foram nomeados os juízes das almas. De acordo com Dante, Minos é quem decide para qual círculo o pecador será levado. Terceiro círculo, gulosos. É nesse círculo que se encontra Cérbero, o cão de 3 cabeças da mitologia grega.
lembrando que Hércules teve que enfrentar essa figura mitológica em seu 12º trabalho. Segundo Dante, ali os que cometeram o pecado da gula são arrebatados continuadamente com a chuva de granizo e neve, enquanto Cérbero os laçam e devoram aos poucos. Assim, os que gostavam de comer acabam virando comida. Quarto círculo, os avarentos. O guardião da entrada desse círculo é Pluto, deus da riqueza, filho de Deméter na mitologia grega. Nesse local, o castigo dado às almas é empurrar eternamente grandes e pesadas pedras que representam suas riquezas acumuladas e que poderiam ter sido usadas de forma benéfica, mas não foram. Pelo trajeto, elas vão se insultando. Quinto círculo, irados. Nesse círculo se encontram aqueles que cometeram o pecado da ira, e como castigo, essas almas ficam mergulhadas, se autoflagelando nas barrentas e sanguinárias águas do rio Estige, que também era um dos rios do reino de Hades na mitologia grega. No fundo do rio, sem permissão para subir, estão os rancorosos. Lembramos que foi nesse mesmo rio que Aquiles foi mergulhado ainda bebê por sua mãe, que deixou somente o seu calcanhar de fora das águas. Antes do próximo círculo vem o Muro de Dite, e a única passagem possível é uma porta que se encontra fechada. Além de ter que lidar com demônios que ficam tentando impedir a passagem, eles ainda dão de cara com Medusa e com Três Fúrias, criaturas que torturam as almas pecadoras dos infernos gregos. Eles então têm que enfrentar estes desafios para então conseguir passar. O sexto círculo, hereges. Nesse círculo estão os hereges, e lá, como castigo, os pecadores, que não creem em Deus e em Jesus Cristo, são sepultados em túmulos flamejantes. É aqui que podemos observar melhor essa mescla que Dante faz entre o cristianismo e a mitologia grega. O sétimo círculo, os violentos. A entrada desse círculo é guardada pelo Minotauro, e o espaço é subdividido em 3 subcírculos. No primeiro, ficam os que foram violentos com o próximo, sendo mergulhados nas águas ferventes do rio Flegtone, que é mais um dos rios de Hades. Vale ressaltar que as águas deste rio são compostas pelo sangue das pessoas que elas maltrataram. Às margens, centauros flecham todos aqueles que tentam de alguma forma fugir. No segundo subcírculo estão as almas que foram violentas consigo ou com seus bens. Por não terem respeitado seus corpos em vida, elas perdem a posse sobre ele, tornando-se árvores. Até seria um castigo tranquilo, se não fossem as Hárpias, monstros híbridos da mitologia grega, tendo a forma de mulher e pássaro. Elas completam o castigo arrancando pequenos pedaços das árvores, sempre que se regeneram, já que os que não valorizavam seus bens são perseguidos eternamente por cães. No terceiro, estão aqueles que foram violentos com Deus, num local ermo, como se fosse chuva. Esse local representa um mundo ao contrário do criado por Deus. Também se encontram aqui aqueles que não respeitam a natureza, que Dante chamava de sodomitas e que foram violentos com a arte. Separando esses círculos do próximo, existe um abismo, onde fica Gerião, um gigante de 3 corpos, que foi morto por Hércules em um de seus trabalhos famosos. O oitavo círculo, maliciosos e fraudadores. Esse círculo também possui subdivisões, e somadas são 10. Na primeira estão aqueles que seduziam mulheres, castigados através do açoite. No segundo são os bajuladores, castigados com esterco. No terceiro, aqueles que fizeram a venda de favores divinos, cargos eclesiásticos e peças sagradas, são atolados em buracos com os pés para fora, sendo queimados. No quarto estão aqueles que fizeram passar por adivinhos ou magos, e seus castigos é terem seus rostos virados para trás. No quinto são aqueles que fizeram negociações de cargos públicos ou furtaram seus amos, castigados por demônios que espetam e os mergulham em um poço de piche fervente. No sexto vêm os hipócritas, castigados com pesadas capas de chumbo dourado. No sétimo estão os ladrões, em um eterno ciclo onde são picados por cobras, morrem e nascem para serem picados novamente. No oitavo ficam os maus conselheiros, totalmente envolvidos em chamas.
No 9º é a vez dos causadores de discórdia e confusão, que são perseguidos por demônios armados de espadas. No 10º estão os falsários, que são castigados com úlceras e feridas que ardem até sua morte. Separando esse círculo do próximo, que é o último, existe um poço, repleto de gigantes rebeldes, que Dante afirma serem horrorosos. Entretanto, mesmo sendo asquerosos, eles foram gentis com nossos dois personagens, levando-os até o outro lado do poço. Chegando agora no 9º círculo, traidores. Nesse último círculo encontram-se os traidores, para quem o diabo reservou um castigo bem peculiar: gelo. Aqui, os pecadores se encontram com gelo até a cabeça. Esse círculo também se subdivide nas 4 partes menores. Na primeira, denominada Caina, em referência a Caim da Bíblia, os que traíram seu sangue estão mergulhados no gelo até o peito. Na segunda, denominada Antênora, os que traíram sua pátria ou seu partido estão mergulhados no gelo até o pescoço. Na terceira, a Ptolomeia, os que traíram seus amigos e pessoas de seu convívio ficam somente com o rosto para fora do gelo, enquanto suas lágrimas congelam os olhos. Por fim, a Judeca, em referência a Judas Iscariotes, os que traíram seus benfeitores ou senhores estão totalmente cobertos pelo gelo. E é bem no meio dessa última espiral que está Lúcifer, com 3 cabeças, mastigando os grandes traidores da história: Cássio, Brutus e Judas. Para conseguir chegar até o purgatório, onde Beatriz o espera, Dante atravessa o caminho pelas costas peludas do Capitão Mor e vai em direção ao centro da Terra. Mas isso é história para o próximo capítulo. Mas me digam vocês, nerds, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários que eu gosto muito de ver eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.